E aí, eu só vou pedir para vocês fecharem o microfone, por favor. Aí, se vocês tiverem dúvida no meio do caminho, a gente vai, vai respondendo. Bom, boa noite, Power Moms. Vou falar para quem não está aqui também, né, para todos que assistirem depois esse vídeo. Essa é a quarta aula, né, contando com a primeira aula que foi inaugural, essa é a quarta aula que a gente vai ter, e hoje vou falar um pouquinho sobre metas financeiras. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês verem a apresentação. Só um minutinho. Foi. Vocês estão vendo a apresentação? Se vocês puderem só agora abrir o áudio e só falar que está vendo, eu agradeço. Está carregando o meu aqui. Abri. Sim, tá aberto. Sim? Tá bom, então. Obrigada. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metas financeiras, né? Lógico que a gente tem meta para tudo na vida, e eu acredito que vocês, né, estão nesse processo, né? Quem é aluna da Carol e da Fabi, está num processo de ter uma meta com relação ao corpo, mesmo que ela não seja exatamente uma meta em números, né? Mas você tem uma meta de ter um corpo melhor, de ter mais saúde, de ter mais disposição física, de ter mais condicionamento, né? Então, tudo na nossa vida tem relação com as metas. E as metas financeiras, elas não são diferentes. Deixa eu só liberar aqui alguém para entrar, que é a Elisângela. Boa noite, Elisângela. Então, as metas financeiras, elas não são diferentes das outras metas que a gente estabelece para a nossa vida. E até, eu trouxe até uma frase que eu li do Platão, né, de Platão, né, um negócio de milhares de anos atrás e que faz todo sentido, né, que os homens não desejam aquilo que eles fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. Ou seja, por trás de todas as nossas, de tudo que a gente faz, né, do que a gente executa, tem os objetivos que são são mais relevantes, né? Aquilo que nos move, o que faz você acordar de manhã, você levantar da cama, seja para fazer exercício, seja para fazer o seu café da manhã, seja para você fazer seus investimentos. Então, você tem que ter um objetivo, algo que te motive para levar para uma determinada meta, para um determinado objetivo. E na aula passada, né, eu falei um pouquinho sobre o SMART, que é uma metodologia muito conhecida mundialmente. Eu acho que até que eu mencionei isso, mas eu sempre gosto de falar que é uma metodologia que foi importada da administração de empresas, né? Então, as empresas já usam isso há muitos, muitos anos, e que acabou sendo adaptada para o dia a dia, né, das pessoas, para a vida das pessoas, né, para a vida pessoal das pessoas, que é o SMART, né? Então, o SMART é super importante, que como uma base metodológica. É lógico que você não precisa ser super certinha na hora de fazer, mas pelo menos entender o conceito e colocar isso na sua vida de forma que traga clareza para suas metas. Isso que é importante, porque quando a gente não sabe, né, exatamente o que a gente quer, fica muito difícil de definir quais são os passos que a gente tem que tomar para chegar em determinado ponto, né? Então, se você não sabe exatamente não, né? Mas se você não tem uma ideia clara, se os seus objetivos não são claros, dificilmente você vai conseguir alcançá-los. E a mesma coisa é para as metas financeiras. Quando você fala assim, eu quero viajar, né, existe uma meta financeira, uma parte financeira que está atrelada a esse seu desejo, esse seu objetivo de viajar, mas se você não for claro e disser, não, eu quero viajar para Paris daqui 2 anos, e eu acredito, eu fiz os orçamentos e vai custar tanto, você não vai ter clareza dessas metas, e aí você vai continuar só sonhando, e isso nunca vai se transformar em realmente um objetivo ou uma meta alcançada, né? Então, o que é importante, né? Você estabelecer as suas metas usando o método SMART,
né? Determinar quais são os hábitos que vão te mover para a meta, né? Essa parte aqui eu adaptei de uma aula uma aula não, né? De um podcast que eu ouvi do Hal Elrod, que ele é o cara que escreveu O Milagre da Manhã, né, um cara super conhecido. Para quem não leu o livro, é um livro bem bacana, é um passo a passo, assim, de como que você faz para ter suas manhãs mais poderosas, e consequentemente o seu dia, e ele falava justamente de como é que você faz para você estabelecer objetivos e metas, né, que sejam claros, que sejam atingíveis. Então ele fala, bom, vai lá, estabelece a meta usando a metodologia SMART ou qualquer outra metodologia que você ache mais relevante, e determine os hábitos que vão te levar para essa meta. Isso é muito importante, porque só escrever a meta e colar ela lá numa parede, né, isso não vai fazer você se mexer. Então, o que você vai ter que fazer para que essas coisas aconteçam? Nem que sejam micro hábitos, né, que sejam coisas que você começa muito pequeno e depois você vai sentindo os resultados e vendo que aquilo gradualmente está te levando para o atingimento daquela meta. Né? Ter um cronograma claro para esses hábitos, quando que eu vou começar a investir, quando é que eu vou começar a controlar as minhas despesas, quando é que eu vou começar a estudar sobre investimentos, né? E uma coisa muito legal que ele traz nesse podcast que eu ouvi, que é uma coisa que eu já tinha prestado atenção, e eu faço muito essa analogia, mas eu nunca tinha trazido isso de forma bem clara, assim, para as aulas, né? Que você tem que se comprometer publicamente, né? O que é comprometer-se publicamente? Você ir para o Instagram, para a internet, ou colocar um outdoor dizendo, nossa, minha meta é essa, é isso que eu quero. Não, né? Não necessariamente, mas que você tenha, pelo menos, alguém com quem compartilhar a sua meta, e alguém que saiba do que você está fazendo, e alguém que, de certa forma, te cobre, né? Isso eu posso dizer por minha experiência, né? Por exemplo, com relação a exercício físico. Eu gosto de fazer, mas é óbvio, né, que não é uma coisa natural, uma coisa que eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer, né? Não é uma coisa que fala, putz, eu tô louca para fazer o exercício agora. Mas, como, por exemplo, eu faço aula com a Fabi, quando eu sei que ela está me esperando às 7 da manhã, eu tenho um compromisso público com ela, né? Um compromisso de que eu vou me dedicar e vou acordar e vou fazer o que tem que ser feito, porque a minha meta com relação aos exercícios é perda de peso e ganhar condicionamento físico. E o hábito que eu estabeleci é fazer exercício físico. Fui lá e me comprometi com a Fabi. Então, essa é a forma também que você tem para qualquer outra meta, né? Inclusive as suas metas financeiras. Então, sejam elas quais forem, é importante que é bacana seguir esse passo a passo aqui para você poder ter sucesso nas metas. Mas isso daí também foi tema, só estou reforçando o tema da aula passada, que eu já falei sobre isso, né? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre hábitos, né? Eu falei um pouquinho aqui antes sobre quais são os hábitos que a gente tem que para nos mover para as nossas metas. Quando eu falo de organização financeira, que eu falei bastante sobre organização financeira nas duas primeiras aulas, né? Eu falei com relação a controles, como é que a gente estabelece esses controles, como é que a gente pode se organizar. Tem uma questão também que é muito forte, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, e que até preciso para que você consiga, primeiro não, né? Depois que você estabeleceu suas metas, que você criar hábitos, é de você pegar o famoso dinheiro que está na mesa, né? Então, eu queria até sugerir para vocês, para eu não ficar me estendendo muito aqui na aula, eu fiz uma série no YouTube que chama Armadilhas e Erros, né, do planejamento financeiro. Então, eu falo sobre juros compostos, o lado bom e o lado ruim dos juros compostos. Falo de consumismo, falo de comprar e vender sem estratégia e falo dos famosos gastos fantasmas. Todos esses são pontos que, se a gente parar para pensar, a gente sempre tem um dinheirinho ali
que está em cima da mesa e a gente não está pegando, né? Então, é aquela assinatura de algum streaming lá, Netflix ou Google não, é Globoplay, sei lá, qualquer uma que você tá lá, é R$ 9,90 dali, a assinatura de uma, sei lá, de alguma coisa que você não tá usando mais, entendeu? De um aplicativo que você não tá usando mais, é R$ 5,90 ali, e na verdade, e quando você começa a juntar esse dinheirinho, de repente esse dinheiro você consegue até ter um valor mensal para começar investir, para começar para suas metas. Então, sugiro que vocês vejam essa série aí. São vídeos curtinhos, são vídeos que eu fiz para o Insta, na verdade foram os primeiros vídeos que eu fiz para o Insta. Então, dá uma olhada lá e depois vocês me falam o que vocês acharam. E uma outra coisa que tem tudo a ver com a gente não cumprir as nossas metas, é o tal do senso de imediatismo que nos acompanha desde quando nós somos crianças. Eu não sei aqui se todo mundo já viu esse teste do marshmallow, né? É um teste que vem sendo aplicado há muito tempo em crianças, há muitos anos, e eles acompanharam muitas dessas crianças ao longo do tempo, e aquelas que não conseguiam realmente resistir, eu vou mostrar o videozinho para vocês, elas foram comprovadamente crianças que têm dificuldades em seguir regras, têm dificuldades em cumprir metas, têm dificuldades financeiras, porque elas acabam, não conseguem, caem muito no consumismo porque não conseguem resistir, não conseguem pensar no longo prazo e investir, porque investimento é uma coisa que você tem que fazer pensando no longo prazo. Então, eu trago esse videozinho e essa reflexão aqui para vocês pensarem um pouquinho dessa questão que a gente tem muito assim, eu não consigo resistir, eu vou lá, vou comprar uma brusinha, mas não tenho dinheiro para investir, né? Eu vou comprar lá o catálogo lá dos perfumes que a mulher veio me mostrar, mas eu não tenho dinheiro para investir. Deixa eu só botar aqui o videozinho para vocês assistirem. Eu peguei um que está legendado. Opa, peraí que eu peguei o errado. Aqui. Calma e ter a tranquilidade para você fazer os seus investimentos e você ver o seu dinheiro dando frutos, faz todo sentido esperar, né? Então, por que a gente... Opa, peraí, que entrou uma coisa que não tem nada a ver aqui. Parei o cara, deixa eu fechar aqui, desculpa. Então, basicamente é isso, né, gente? A gente saber que existe... nós não somos crianças, a gente consegue esperar, a gente consegue ver os frutos dos nossos marshmallows. Um marshmallow vira 2 marshmallows, vira 3 marshmallows. E aí, isso está relacionado, obviamente, com a questão das reservas financeiras, que são as reservas para as nossas metas, reservas para tudo que nós precisamos de dinheiro na nossa vida, né? Eventualmente, eu posso dizer que 99% das metas, né, do que a gente estabelece para a nossa vida, de certa forma, vai ter um custo, né? Ele vai ter um valor envolvido. Então, toda vez que existe um dinheiro envolvido, é preciso que você tenha uma reserva, né, para aquela meta, para aquilo que você quer conseguir. E eu gosto de trabalhar com esse esquema que são de 4 reservas financeiras. Então, começando com a reserva de segurança, né, que muita gente chama de reserva de emergência, reserva de tranquilidade, colchão financeiro. Você chama do jeito que você achar melhor, né? O nome é o que menos importa. O que importa é você saber que esse é um valor que você vai ter disponível quando acontecer um imprevisto, né? Então, o que é um imprevisto? Deixa eu só colocar em modo tela cheia aqui, que fica melhor. O que é um imprevisto? O imprevisto é uma perna quebrada, uma doença em família,
uma viagem que você tem que fazer porque um parente distante faleceu, é qualquer coisa que te impeça de trabalhar, né, temporariamente. Então, tudo nessa reserva de segurança entra isso. O que não é imprevisto? Material escolar, uniforme de criança, o IPTU, o IPVA, essas coisas que você sabe que você vai ter que pagar. Você não falou, acordei em janeiro, tem que pagar IPVA, meu Deus, não sabia. Todo mundo sabe, comprou o carro, você sabe que tem que pagar, né? Então, não faz sentido você achar que essas coisas são imprevistas. Não, essas coisas são previstas, devem estar lá no seu orçamento, né? Lembrando que você tem que ter um orçamento mensal e um orçamento mais a longo prazo, seja ele de 6 meses, de 1 ano, mas você tem que considerar tudo no seu orçamento, então a reserva de segurança, ela é para esses imprevistos. E ela deve ser entre 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Tem que estar, né, disponível em um investimento. Não quer dizer que você não possa investir, que você tem que botar esse dinheiro dentro do colchão, né? Não é isso. Mas ele tem que estar num investimento que você tenha liquidez, né? Eu vou falar mais para frente exatamente sobre liquidez, sobre os investimentos, mas passando assim rapidamente, o que é liquidez? É a velocidade que você tem de transformar um ativo financeiro, seja um investimento seu ou um imóvel que você tenha, qualquer coisa que você tenha que seja um ativo financeiro, em dinheiro, né? Então, por exemplo, um CDB de liquidez diária, a conta remunerada que você tem no banco digital, isso são ativos que são de liquidez, então, portanto, eles são indicados para as reservas de segurança. Desculpa, gente, deixa eu só... pronto, estou parando aqui o celular. Tem que ser renda fixa, né? Não se coloca reserva de segurança em renda variável, porque renda variável, como o nome mesmo diz, ele varia. Então, pode ser que você chegue no momento que você precise e você nunca sabe quando você vai precisar dessa reserva de segurança, e você não tem o valor que você imaginava que você ia ter, porque teve justamente uma fala do presidente lá que derrubou a bolsa e você, em vez de ter 100, você tem 70, né? Então, é importante que tenha essa noção de que reserva de segurança tem que estar em renda fixa com liquidez e é só para situações imprevistas. Ponto importante, não quer dizer que você, eu não tenho minha reserva de segurança ainda formada, Priscila, não posso investir? Não, eu sempre aconselho que você faça paralelamente, né? Tudo depende, gente, da situação de cada um. Se você é CLT ou se você é autônomo, se você tem um apoio familiar, se você é arrimo de família, se você tem outras formas de você conseguir se manter, se você tem, em vez de ter só uma renda principal, você tem uma renda passiva ou uma renda extra, tudo isso é levado em conta na hora que você faz a sua reserva de segurança. O ideal é que você não deixe de, pelo menos, eu não tenho minha reserva inteira, reserve parte dos seus aportes mensais, do dinheiro que você vai investir mensalmente, para essa reserva de segurança, né? E aos poucos você vai formando. E não pode ter ganância, gente, não pode ter pensamento assim de, meu Deus, meu dinheiro está lá parado, porque ele é um dinheiro para esquecer mesmo, é um dinheiro que não é para você buscar rentabilidade, bota a sua energia em buscar mais renda para você fazer aportes em outros investimentos mais rentáveis, mas sempre pensando que a reserva de segurança ela é muito importante para o seu conforto, e para a sua saúde até mental mesmo, né, para você ter aquela certeza de que, ok, se eu ficar 6 meses, 1 ano desempregada, eu tenho uma forma de me manter, né, então quando a gente pensa em reserva de segurança, essa é a ideia principal. Seguindo, a reserva para metas, então, o que é a reserva para meta? Nós falamos, você vai determinar lá algumas metas para a sua vida, sejam elas de curto, de médio
ou de longo prazo, né? E é um valor dos seus aportes mensais, do valor que você investe mensalmente, que você vai dedicar para usufruto, né? Então, não quer dizer aquele equilíbrio, que não quer dizer que você vai viver só para guardar dinheiro, nem você vai viver só para gastar dinheiro, né? Só para pagar boleto. Então, é o equilíbrio. É você saber que você tem uma meta, de curtíssimo prazo, que daqui a um mês, porque você quer comprar um sapato, e aí você tem essa reserva que você vai juntando para essas metas, curtíssimo, curto, médio, longo prazo. Aí a forma como você vai dividir é muito individual, né? Cada um tem uma forma de você fazer a divisão. Por exemplo, se eu tenho R$1.000 para investir todos os meses, você tem que considerar, eu não tenho a reserva de emergência ainda, tá, um pouquinho eu vou pôr na minha reserva de segurança. Eu tenho 3 metas, vou colocar nessas minhas 3 metas uma parte desse dinheiro, e também tem a reserva futura que eu vou falar mais para frente. Mas a forma como você vai dividir depende da prioridade que você vai dar para cada uma dessas metas, e depende muito da importância de cada uma dessas metas, da relevância de cada uma delas, e obviamente do prazo. Quando você fala em reserva para metas, aí é que você abre o leque dos investimentos, né? Porque aí você consegue fazer uma diversificação, você consegue colocar renda fixa, você consegue colocar renda variável, você consegue colocar investimentos no exterior, dá para você fazer uma combinação infinita, né? Várias combinações possíveis para você ter essas reservas para metas. Lógico, tudo depende de quais são as metas, que prazo que elas vão ter, né, e o que exatamente você vai fazer com aquele dinheiro, porque se é uma viagem para o exterior, é super recomendável que você dolarize o seu patrimônio, eu vou falar disso mais para frente, mas basicamente essa seria a caixinha aí de metas. Então, vamos pensar que nós temos 4 caixas grandes, e na caixa de reserva para metas, você tem várias caixinhas pequenas que são para cada uma para suas metas, né? Então, pensando numa Marie Kondo dos investimentos, é a forma de você separar aí em caixinhas, deixar tudo organizado, e também para você fazer uma mentalização, uma visualização aí de como que funciona essa questão da divisão para as metas. Outra reserva também, que na verdade essa reserva é opcional, tá? É uma reserva para oportunidades, é mais para quem já está investindo há mais tempo, quem está mais tempo no mercado, que já tem um patrimônio formado, que já tem uma carteira de investimentos já bem definida, e que faz acompanhamento do mercado. Para que serve essa reserva de oportunidades? É um caixa que você tem para quando acontecem alguns eventos e você vê a oportunidade de você comprar uma ação mais barata, você comprar um fundo imobiliário mais barato, você mandar por exemplo, o dólar caiu, fazer uma remessa maior para o exterior. Então, basicamente, é para isso essa reserva de oportunidades, mas é opcional, né? Nem todo mundo tem, não existe. Aliás, para tudo aqui, né, gente, não existe uma regra, não tem uma fórmula mágica escrita na pedra lá, que é para se fazer dessa forma. Essa é uma linha geral, né, uma ideia geral, que pode e deve ser adaptada para a condição de cada um, né? É até isso que, inclusive, eu trabalho nas mentorias individuais, adaptar, né, porque nem sempre essas reservas funcionam para todo mundo, né? O básico sim funciona, mas, por exemplo, reserva de oportunidade, nem todo mundo tem condição de fazer a reserva de oportunidade, e tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum com isso. A questão é só considerar, né? Porque o mercado ele é cheio de oportunidades, e se você começar a entrar no mundo dos investimentos, entrar nessa questão de mercado financeiro, você começa a enxergar essas oportunidades, e aí de repente chega o dia e fala, putz, estou sem dinheiro nenhum, sem caixa nenhum para comprar, né? E então é para isso que serve essa reserva. E a última reserva, que é a reserva para aposentadoria ou independência, como queira chamar também, que, na minha opinião, é uma das mais importantes, porque nós, de certa forma, nós negligenciamos isso, né? Nós negligenciamos o fato
de que nós não vamos ter aposentadoria, muito provavelmente pelo INSS, ou se a gente tiver, vai ser um valor muito menor do que as pessoas têm hoje, que hoje nós pagamos para quem já está aposentado. Existe muitas pessoas que acham, não, é como uma poupança, eu tô contribuindo com o INSS lá todos os meses, para quando chegar lá, quando eu for me aposentar, beleza, meu dinheiro está lá. E não funciona assim. Hoje a gente paga para quem já está aposentado, e quando for a nossa vez, essa pirâmide ela vai estar invertida, nós vamos ter muito mais idosos e muito menos jovens, porque o crescimento demográfico do Brasil já está estagnado. Então, é importante que a gente tenha essa reserva pensando na nossa tranquilidade, pensando em não depender do governo, né, da gente não ter que ficar aí dependendo se vai ter ou não esse complemento do INSS, e pensando também na independência familiar, né, é sabido que muitos idosos acabam ou eles sendo totalmente dependentes de suas famílias, ou pior, as famílias dependendo deles, né? Muitos casos de idosos em que as famílias dependem da aposentadoria do idoso, né? Então, isso é super triste de ver, e isso está muito relacionado com essa nossa falta de educação financeira, que ela não vem de hoje, é algo que está, né, crônico, e o trabalho que nós fazemos, né, como educadores financeiros, é de tentar minimizar isso, né, apesar que é muito difícil, porque tem muita falta de informação, muita desinformação também, né, porque pior do que a falta de informação é a pessoa estar mal informada, né, a pessoa ter informações que não são sérias, que não são corretas, né, como os casos das pessoas que acabam caindo em pirâmides e tal. Mas voltando para a questão da reserva para aposentadoria, é essencial, né, que a gente pense nisso, porque a morte, né, a morte não, mas a velhice é certa, a medicina avançou tremendamente, né, nos últimos anos, vai avançar, vai continuar avançando. O maior exemplo aí é o que a gente está vendo agora na pandemia, nunca se foi desenvolvida uma vacina tão rapidamente, e com isso e com a qualidade de vida, a qualidade de alimento, a qualidade de tudo que a gente pode ter na nossa vida, a gente vai viver mais, ponto, né? Então, a gente tem que se preparar para isso, não pode fechar os olhos e falar assim, não, isso não vai acontecer comigo, eu não vou envelhecer, tá tudo certo, vou gastar tudo agora e que se dane. E o bom da reserva para aposentadoria é que, como você está falando de um longuíssimo prazo, você está falando aí de 20, 25 anos, né, você tem o tempo a seu favor, é como um jovem que começa a investir agora, que tem toda uma possibilidade de chegar a uma liberdade e independência financeira aos 30, 40 anos. A mesma coisa serve e equivale para a aposentadoria. Se a gente começa agora com 40, né, você tem 20, 25 anos para você fazer contribuições não, você fazer investimentos, e aí você garantir pelo menos parte, né, do seu custo, né, das suas despesas garantidas aí através de uma renda passiva, né? Então, eu vou falar mais para frente quais são os investimentos mais indicados, né, para a classe de ativos mais indicados para a reserva para aposentadoria, mas é importante que a gente leve em consideração isso daí. O que é legal também, eu acho que, eu não sei se vocês já têm isso, quem não tem, eu acho que é importante criar um plano de ação para cada uma das suas metas, né? Pensando o que você quer, quanto que vai custar, o que você vai mudar na sua vida, o que você vai ajustar, o que você vai melhorar para você chegar nessa meta que você quer. Com quem você vai se comprometer, né? Aquela história do comprometimento que eu mencionei, e como que você visualiza a realização dessa meta, né? Se enxergar mesmo lá na frente, realizando aquilo que você quer, para que você tenha aí um motor propulsor, né? Para você tenha mais motivação para que você alcance essa meta. E também para que você não ache que o fato de você estar ali separando um valor mensalmente para uma coisa que vai acontecer daqui 2, 3, 5 anos,
para aquilo não se tornar um sofrimento, né? Para que você, toda vez que você pensar, eu estou separando esse dinheiro, você vai lá e visualiza a realização, você visualiza o que você quer. Então, é muito legal, é muito bacana criar esse plano de ação. Eu acho que super funciona, já funciona comigo, essa questão de visualização. Eu sempre insisto com as pessoas de fazerem, a gente tem às vezes, um bloqueio, né, de imaginar, mas a nossa mente é muito imaginativa, né? O nosso cérebro, ele foi criado para isso, para criar várias coisas dentro da nossa cabeça, assim, a gente tem, a nossa capacidade imaginativa é infinita, né? Então, por que não a gente já se colocar na meta? E tem uma outra coisa também que você ativa, né, que é a mesma coisa, quando você está assistindo um filme um filme triste, você acaba chorando e você sabe que aquilo é mentira, mas é porque você está visualizando uma coisa, né? A mesma coisa, você pode enganar seu cérebro visualizando você fazendo uma coisa super legal e atingindo aquela sua meta, e aquilo vai te dar motivação, e você fala, bom, beleza, agora é a hora de separar o meu dinheiro lá para eu fazer o investimento para chegar naquilo que eu quero. E hoje, e por isso, por hoje é isso, gente. Hoje a aula era mais curtinha. Vou até deixar um pouco aberta aqui para vocês fazerem perguntas. Hoje foi rapidinho. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer, se têm algum comentário. Podem ficar à vontade. Deixa eu colocar. Achei ótimo, Prê. Eu sempre acho ótimo. Eu adorei que você correlacionou com a parte do emagrecimento. Meninas, eu tô testando o fundo. Ficou bom. Eu mudei meu fundo, mas o cabelo fica preso, ó, tá vendo? Não aparece. Tô igual a Vivian, fui esticar aqui. A correlação que a gente levou hoje na aula, né? De visualização, da gente se visualizar mais magra, da gente se visualizar melhor para o futuro, do comprometimento que a gente tem que ter com as coisas. Se eu me comprometo com aquilo, eu vi muito esse comprometimento que a gente tem que fazer em público, né, com alguém, tipo, vamos lá, eu vou emagrecer, igual de vez em quando a gente faz isso no grupo. Essa semana a gente, todas juntas, a gente tem que perder 3 quilos, e aí vai, é um comprometimento que a gente tem entre nós mesmas. Hoje eu via, para quem vê com os dois olhares, né, eu consegui ver essa correlação aí. Hoje em relação. E eu acho que não é só investimento, né? É na vida. Sim. Para a nossa conta corrente, para a nossa conta poupança, para quem tem conta poupança, para aquele nosso impulso no shopping, impulso para comprar as coisas. A gente precisa ter essa questão do comprometimento é muito importante, assim, é um negócio que faz você mudar hábito, só porque a Vivian, que é Nutri, ela deve ter visto isso, né, os pacientes que às vezes falam assim, nossa, eu vim aqui hoje preocupada porque eu tinha que encontrar com você, porque eu sabia que eu ia ter que mostrar resultado, né, a correlação é exatamente a mesma. Se você tem alguém para compartilhar... Né? Isso, a gente vai no médico e a gente precisa estar daquele jeito. Aí você já pensa, talvez se você não tivesse que voltar no médico daquele jeito, você não voltaria. Sim. A mesma coisa, eu preciso fazer exercício. Quem não incluía disciplina, não incluía, até mesmo com o professor não vai conseguir fazer. Você Sim. tem que incluir com o personal, com tudo. E eu acho que é assim para tudo. Porque aí só tem que tomar um cuidado, né, que é a questão dos sabotadores, né, da autossabotagem, que aí é nessa hora que pega, que aí você fala, putz, já que eu não fiz mesmo, né, já que eu não falei, já que eu não, né, já que eu não cumpri o que eu tinha prometido, então vou desmarcar com a pessoa, ou não vou falar a verdade, né, então, quando você fala pro médico, né, então tem que tomar cuidado, porque a gente tá, você tá fazendo mal para você mesmo, né, não faz a menor diferença para quem tá te acompanhando, que seja uma pessoa que quer ver o seu melhor, né, quer ver você melhorar, não faz diferença. A diferença tem que fazer para você, né? Mas essa questão do comprometimento é mais para você criar esse hábito,
né? Então, por exemplo, para casais, é super legal que, pelo menos regularmente, né, uma vez por mês, sentem, conversem, falem sobre dinheiro, falem sobre os controles, falem sobre investimentos, para criar essa cumplicidade. Cumplicidade é a palavra mesmo, né? De você ter uma cumplicidade com alguém que você possa contar tanto os seus sucessos quanto os seus fracassos também, porque nem sempre você vai estar tudo umas mil maravilhas, né? Mas é importante você ter essa pessoa de suporte, esse cúmplice aí na sua vida, e para financeiro também funciona igual, né? É a mesma coisa. Exatamente. O que me chamou a atenção é que, na verdade, como a gente não pratica isso, né, é uma mudança de comportamento, né, é uma mudança de pensamento. Então, estabelecer essas metas, traçar o plano de ação, eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, né, o que a gente vai fazer. Então, acho que é assim como eu sempre falo assim, cada refeição conta, cada atividade física conta. Então, cada R$ 5 que você conseguir guardar para investir também conta, né? Sim. Então, a gente abranger isso e essas duas áreas estão bem relacionadas mesmo, faz bastante sentido. É verdade. Eu escutei uma frase essa semana, fazendo tudo sobre lei da atração essa semana, e por acaso ela falou a mesma coisa hoje, a Priscila. E cai naquela linha do coach, que ele não deve conhecer, mas você sim, ser para ter, né? Primeiro a gente precisa ser, para depois ter. Então, se a gente quer emagrecer, a gente precisa ser primeiro, né? Ser com a gente, tendo uma boa alimentação, para depois ter o resultado. Uhum. Né? E exatamente é isso, eu acho que é isso na vida. A gente primeiro precisa ser. A gente precisa ser aquilo que a gente quer ser. Primeiro eu preciso ser poupadora, eu preciso organizar, para depois, lá na frente, eu ter. Sim. Eu achei assim, bem interessante, bem legal. Essa semana toda eu tenho assistido uma live sobre lei da atração, ela falou sobre quadro de visualizações, o mapa dos sonhos, até brinquei com a Priscila, que eu fiz mapa, quando eu entrei aqui na aula, eu falei com ela, que eu fiz o meu mapa dos sonhos, e o B veio, o meu planner estava aberto, aí o B veio me perguntar o que era. Aí eu falei que era o mapa dos sonhos, expliquei para ele que não era só pensar, que tinha que ter, que era uma coisa para frente, aí veio ele, aqui, Vivi. E não aparece. Você tá com fundo. Ó, tá vendo aqui assim? Eu boto na minha frente, acho que pega. Olha lá, ele fez o mapa dos sonhos dele e trouxe pra mim. Mas é isso aí. Tirando nota 10. Tá ali, mas tem que incentivar isso nas crianças, e até eu falo isso para você, né, Fabi, de incentivar essa questão da educação financeira também desde criança, né, das crianças já, todos os hábitos, né, os bons e os maus hábitos que a gente tem, eles são criados, né, em sua grande maioria, nessa fase, né, então é importante que a gente tenha isso claro, e passe bons exemplos para as crianças, né, do que elas realmente possam absorver e incorporar isso na vida, e aquilo ser uma coisa que hoje para a gente é um pouco doloroso, porque a gente não estava acostumado, nunca foi criado a fazer dessa forma. Você acaba fazendo para as crianças que seja uma forma natural. Bom, para mim é normal, entendeu? É normal investir. Tirei o plano de fundo. Aqui tem um número que eu não sei o que ele quis falar, é dinheiro. Agora, quanto que é isso aqui? muitos zeros. Que legal. Isso aqui é bem... nada, não tem o que não, só tem um número, porque o resto é tudo coisa de criança mesmo. É PC, é videogame, é tirar nota boa, é viajar para Disney, tá tudo aqui. É exatamente isso, é você trazer o pensamento para o papel, né? E isso é muito, muito bacana. Mas o que eu falei para ele, eu falei, as coisas não caem do céu. Né? Hoje à tarde eu estava conversando com ele. Falei assim, não adianta. O sonho de toda criança é virar youtuber. Eu falei, você vira o youtuber só olhando o youtuber? Você vira tiktoker só olhando o tiktok? Não, você tem que gravar vídeo.
Você tem que fazer. Então, é a mesma coisa esse mapa aqui. Não adianta só desenhar e colar na parede. Você já tem que se imaginar, você tem que olhar ele todo dia e pensar que isso vai acontecer, mas fazer por onde também. Que as coisas acontecem mais rápido. Na verdade, Não adianta querer... é a tríade, né? É a tríade de você executar coisas que é você tem o pensamento, ele já sabe o que ele quer. Ele tem um sentimento, ele sabe que é super legal, que, nossa, como é que eu vou me sentir sendo youtuber? Só que ele tem que tomar alguma ação, ele tem... aí que normalmente as pessoas param, né? É aí que você pensa, você sente, mas depois não faz nada com isso. Mas ele não colocou isso, não. Eu só dei como eu sei, exemplo, porque é o mundo dele. Eu falei, tirar 10 em todas as provas. Beleza. Agora, se você não estudar, eu falei para ele, você pode até estudar, até não estudar, ser uma pessoa que não estuda tanto, mas se no dia você dormir, ou não focar, ou não fazer com capricho, porque eu sempre falo para ele, filho, capricho é a base de tudo. Capricho e pontualidade é a base de tudo. Sim. Aí eu sempre falo isso para ele. O Felipe escuta tanto, eu falo isso para o Alexandre, que o Alexandre sai e ele fala assim, você vai voltar, hein, papai? Não se atrasa, não. Muito bom. Não se atrasa, mas é isso. Então tá bom, meninas. Eli, você tem alguma coisa para falar? Não, só tô na escuta. Então tá bom. Eli, até amanhã. Então tá bom, meninas. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já conhecem, sabem onde podem me achar. E a gente se fala no mês que vem. Então tá bom. Tá bom? Um beijo. Beijo, obrigada. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.